Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, minha Jennifer, minha linda, minha amada. Desejo já a todos vocês que estão entrando aqui, Lucélia, Cristiana, Cristina Ribeiro. Já quero deixar um abraço para vocês aqui, no santo nome de Jesus, mais uma vez aqui, né? Paz do nosso Senhor Jesus, Jusilene Arruda. Mais uma vez aqui para que o nome do Senhor seja engrandecido, né? E eu quero falar com vocês sobre algumas perguntas que estão sendo me feitas, pessoas me fazendo certos tipos de pergunta que às vezes eu fico até sem saber o que responder, né? Mas o Senhor, Ele vai falando, o Senhor vai nos mostrando, vai nos moldando, e aí nós conseguimos executar uma obra, né? Uma obra querendo ser perfeita na doce e santa presença dEle. Todo dia tentando ser melhor na presença dEle. E não é fácil, né? Eu acredito que o que é fácil para mim não é fácil para vocês, o que é fácil para vocês não é fácil para mim. Boa noite, Patrícia Oliveira. Seja bem-vinda no santo nome de Jesus, né? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho da minha experiência de casada. Agora são 43 anos, então verdadeiramente tem um ditadinho que diz assim, que a vida começa aos 40, né? E para muitas coisas isso é verdade. Muitas coisas hoje que eu entendo com 43 anos, que jamais eu conseguiria com outra idade entender. E hoje eu entendo, começo a entender muita coisa nesse ministério chamado casamento. Nesse nosso tão sonho, nós desejamos tanto, é um sonho que muitas vezes esse sonho ele é desde criança, nós sonhamos em ter nossa família, aquilo outro, e daqui a pouquinho o que é verdade que esse sonho ele acaba se tornando um dos maiores pesadelos da nossa vida, né? E aí a gente começa a entender, começa a ter entendimento e amadurecimento de tudo que se acontece, e depois a gente vai olhar e ver o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos, né, egoístas, o quanto nós somos, né, o quanto nós não somos merecedores de nada, o quanto muitas vezes nós achamos que nós estamos completamente certo, e aí quando você está na doce e santa presença do Espírito Santo, ele vem e ele fala, você não sabe de nada e você ainda não aprendeu nada. Então, quanto mais nós pensamos que sabemos, mais Deus vem e mostra que nós não sabemos de nada, né? E eu quero participar dessa palavra com vocês. Essa palavra está lá no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, de capítulo 4, de versículo 6. Carol, Sofia, boa noite, minha linda. Karina Mendes, seja bem-vinda. Essa palavra está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, de versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército. Amém? Uma palavra forte nessa noite, não é por força e nem por violência. Quando é que Deus disse isso ao profeta Zacarias? Ele disse isso quando eles estavam buscando a reconstrução do templo, né? Onde esse templo
o rei Nabucodonosor tinha deixado destruído e eles estavam voltando daquele cativeiro, da onde eles ficaram ali presos por 70 anos. Então, quando esse povo eles saem dali, eles são libertos desse cativeiro, quando eles voltam para a reconstrução desse templo, eles vêm desmotivados. Então, ali Deus levanta o profeta Ageu, ele levanta o profeta Zacarias para levantar, né, a autoconfiança e a autoestima desse povo. Então, nesse momento aqui, os profetas, eles olhavam em meio assim que eles estavam perdendo meio que a paciência com o povo, porque o povo não se motivava a fazer nada. O povo já estava numa apostasia, o povo já não acreditava mais nada, enquanto mais levantar aquele templo novamente, né? Um templo para adorar um Deus, do qual esse Deus permitiu que aquele povo fosse levado a cativeiro, e eles ficaram naquele cativeiro por volta de 70 anos. Então, quantas pessoas morreram naquele cativeiro, quantas pessoas morreram ali sobre aquela assolação? E o próprio Deus de Israel ali, olhando tudo aquilo, contemplando tudo aquilo, em meio ao caos ele levantava profetas que veria né, para remir, para limpar, para salvar, e que tudo ali seria perfeito e ia acabar-se bem. Então não é diferente nesse tempo de hoje. Nós estamos vivendo em meio cativeiro, nós estamos presos, nós estamos assolados diante disso que nos acontece, mas todavia, ao mesmo tempo que o Senhor levanta profeta para nos exortar, ele também levanta profeta para dizer, vai acabar tudo bem. Ele diz, vai acabar tudo bem, mas, porém, todavia, o Senhor sempre ele vai pedir a conversão desse povo, né? Agora aqui, neste momento que Deus fala com Zacarias, o Senhor fala para Zacarias que agora ele requer mais misericórdia. Lá no capítulo 7 do profeta Zacarias, ele vai dizer assim, justiça e misericórdia ao invés de jejuns. Então, muitas vezes nós estamos assim, apregoados a fazer determinados sacrifícios e sem mesmo olhar e sentir do doce Espírito Santo que Deus verdadeiramente está requerendo de nós, né? Ontem eu trouxe a palavra sobre o profeta Jeremias, a palavra 17, no capítulo 17, onde Deus estava avisando aquele povo que se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, né, viriam-se a esse cativeiro, iriam ser levados a esse cativeiro, e eles permaneciam ali, iam permanecer por tempo determinado por Deus. E agora Deus ele vem agora no profeta Zacarias, da onde aquele povo retornou do cativeiro. Agora você começa a pensar, passou-se 70 anos. Então, se muitas pessoas que foram levadas a esse cativeiro há 70 anos, eles não conseguiram ser libertos desses cativeiros, eles morreram. Então, essa palavra vai ensinar sobre os remanescentes. Remanescentes seriam a geração futura. Então, se foi uma criança levado para aquele cativeiro, 70 anos, essa criança saiu desse cativeiro, se conseguiu sobreviver daquele cativeiro, ela saiu dali com 70 anos, saiu com seus 75 anos. Então, tinha esses remanescentes que o Senhor vai falar na palavra sobre falava sobre os antepassados dele. Então, antepassado eram os pais do qual eles olhavam e que adoravam esse Deus e que no momento esse próprio Deus deixa este povo ser levado a cativeiro. Então, nesse tempo agora. Os nossos filhos, eles nos olham, nós estamos no meio desse cativeiro, nós estamos adorando esse Deus, os nossos filhos estão olhando e falando assim, nossa, mas todo dia minha mãe adora, todo dia o meu pai adora e nós estamos vivendo em meio a esse caos. Então são crianças que eles não conseguem entender, mas todavia, porém, toda geração o Senhor vai levantar profetas e o Senhor vai dar entendimento a cada um do que está acontecendo. E agora nessa parte o Senhor fala para esses remanescentes, com certeza ele está falando para o neto de alguém que foi para esse cativeiro, onde ele volta desmotivado porque acredito que ele não acreditava nesse Deus aí não, nesse Deus de Israel. Então ali quando o profeta ele começa, né? O profeta ele começa, ele fala assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí Deus ele vem e fala assim, calma,
Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então aqui agora o Senhor começa a ensinar os profetas que não adiantaria forçá-los a ele construir nada, porque eles estavam diante de uma reconstrução de um templo. Templo de quê? De adoração ao santo nome de Jesus. Então o Senhor começa a nos ensinar que o Senhor não queria uma construção de um templo forçado. Ele gostaria de ver essa reconstrução daquele templo sendo feito, levantado com alegria, com exatidão do que estava fazendo e com exatidão que estava levantando aquele templo de adoração para o Deus de Israel. Então Deus de Israel começa a falar agora para os profetas: comece você a ser a injeção de ânimo para eles. Começa você que passou também, que você viu o tempo do cativeiro, onde você não deixava de profetizar. Agora vá você sobre o meu Espírito Santo para que ele se converta desse mau caminho, desses pensamentos. Agora o Senhor levanta os profetas para incentivar aquele povo que já não acreditava mais em Deus, aquele povo que já estava cansado de falar de Deus. Agora o Senhor levanta esses profetas para falar assim: eu quero que eles levantem este templo com alegria. Aí por isso que diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. O Senhor queria que aquele povo levantasse aquele templo com uma alegria no coração, dizendo: nós somos o povo de Deus, do Deus de Israel, e nós estamos fazendo a reconstrução deste templo, da onde nós estamos voltando desse cativeiro, e nós continuamos a adorar a esse Deus, o Deus dos nossos antepassados, independente do que aconteceu com eles ou não. Quantos foram mortos ali? Então agora o Senhor fala para esse povo: vocês vão levantar com alegria, porque se não for com alegria, eu não quero. O próprio Deus, ele rejeita. Então, assim é o que acontece comigo e com você. Quando nós estamos agora, nós estamos dentro de um casamento. O casamento são formado por duas pessoas, aonde é um ministério que ele vai estar sempre em reconstrução. Por que reconstrução? Reconstrução é algo que você está reconstruindo, algo que já está construído. Então agora nós vamos formar algo sobre duas vidas, sobre duas pessoas. Agora nós começamos uma reconstrução entre essas duas pessoas. E agora, a palavra lá no livro do profeta Amós 3,3 vai dizer: andarão dois juntos se não estiver em concordância? Então, é a mesma coisa como aconteceu lá na torre de Babel. Um pedia cimento, o outro trazia areia. Por isso que em Provérbios 14 vai dizer: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as mãos. Por quê? Porque se é para uma edificação, então é assim: o homem traz o cimento, a mulher faz a massa. O homem traz o tijolo, a mulher já está com a massa pronta, levanta a parede. Simples assim. Outro exemplo: o marido é o provedor da casa. Então o marido ele traz o arroz e feijão e a mulher cozinha o arroz e feijão. Certo? Tudo bem? Cada um fazendo o seu dever. Casamento perfeito, lindo e maravilhoso. Mas muitas vezes não é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes não consegue entrar em concordância e um começa a achar que o outro é melhor do que o outro. Principalmente quando ou é a mulher que está na presença de Deus e o marido não está, ou muitas vezes quando é o marido que ele está na presença de Deus e a mulher não está. Um, por estar na presença de Deus, ele já começa a se achar melhor do que o outro que não está. E aí começa aquela briga dentro de casa e nós vamos ter uma briga santa, que é essa briga que Deus estava falando agora com Zacarias, que não adiantaria Zacarias bater de frente, porque era um povo que estava cansado, que só ouvia falar de Deus, mas não via nada de Deus. Então, mesma coisa é assim. Eu vou pegar nós mulheres. Muitas mulheres hoje estão na presença de Deus, mas elas não conseguem suportar o casamento porque o marido não está. E aí nós começamos aquela guerra dentro de casa. Nós começamos a ameaçar o marido. Se você não fizer isso, Deus vai te matar. Se você não fizer isso, Deus vai te quebrar. Se você não fizer isso, Deus vai fazer isso. Olha, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo outro com você. Quando, na verdade,
Deus, ele vem para mim e fala assim para você, não adianta você estar falando essas coisas, porque eu não quero a adoração do jeito que ele tá. Eu quero o seu marido me adorando em espírito e em verdade. Eu quero a adoração do seu esposo não por força nem por violência. Muitas mulheres, elas ameaçam o esposo a servir a Deus, porque se ele não for para a igreja, aquilo outro, ela vai separar dele, ela vai deixar dele. E o Senhor fala, eu não quero a adoração dele assim. Agora o Senhor vem e nos cobre e nos requer algo. O Senhor quer que os nossos esposos se convertam a ele de verdade, em espírito e verdade, e nós que temos que provocar essa ação voluntária nele. Agora, será que eu e você nós vamos conseguir provocar uma ação voluntária em uma determinada pessoa que ele comece a adorar esse Deus em espírito e em verdade com alegria, sendo nós o exemplo? É muito difícil. É muito difícil porque nós não temos paciência. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra paciência, ela é provocada através de um dos frutos do Espírito Santo, né? Então, essa palavra paciência, ela vem dali junto com um fruto chamado mansidão. E mansidão não é aquela mulher que ela só fica de boca fechada, não. A mulher mansa é aquela mulher que ouve a palavra do Senhor e as pratica. E a mulher mansa é a mulher que ouve a palavra do Senhor e pratica. Mas muitas vezes nós vamos praticar a palavra do Senhor, mas nós não vamos obter aquele sucesso naquela hora que nós queríamos obter, porque o tempo é do Senhor. Então, muitas vezes nós vamos esperar um ato do nosso esposo, mas nós queremos para hoje, só que ele vai fazer depois de amanhã. Nós queremos que o nosso esposo nos agrade agora, ele só vai nos agradar daqui 5 dias, porque é no tempo dele. E nesse meio tempo, quando nós não conseguimos esperar, nós perdemos a nossa comunhão com Deus, aonde nós nos asperamos e nós muitas vezes nós começamos a nos degladiar contra o próprio Deus, colocando Deus na parede. Ou o Senhor faz, porque se o Senhor não fizer, eu largo esse marido, eu largo essa família e vou embora. Aí o Senhor fala, é contigo. Vou contar um testemunho rapidinho. Esses dias, uma moça, ela me procurou. Essa moça, ela me procurou e falou assim, Pastora Eliane, eu quero que a senhora diga sim ou não para mim. Eu falei, em quê? Ela falou assim, esse marido é para eu continuar com ele ou não? Eu coloquei a mão assim no pescoço e falei, meu Deus do céu. Eu falei, como assim? Não, porque se a senhora falar que ele não é meu marido, eu largo dele agora. Eu me senti até com mais poder do que Deus agora nesse momento. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, amada, vamos conversar. Falei, o que está acontecendo? Falei, quanto tempo que você está casada? Ah, estou casada há 8 anos. Casada há 8 anos e agora você quer saber se esse é o homem para você ou não, depois de 8 anos. Eu falei, você tem filhos com ele? Tenho, 4 filhos. Eu falei, ah tá, então vamos começar a fazer a ligação das coisas. Você tem 8 anos, casado com essa pessoa, você tem 4 filhos com ele e agora você quer saber se esse homem é o seu preparado, é o homem que veio de Deus para você? Falei, amada, tem alguma coisa errada aí. Falei, você vai me desculpar, porque se esse homem era para você, se era para você ou não era, eu não sei agora. Falei, não sei agora como que vai ser. Porque o que você vai falar para os seus 4 filhos? Esse homem aqui, eu vou separar dele porque ele não é de Deus para mim. Eu fiquei imaginando a cara das crianças. Vamos embora porque o seu pai não é homem para mim. Gente, olha onde chega o nosso pensamento de que nós estamos servindo Deus. Olha com o nosso eu de servir a Deus como ele nos eleva. Nos deixa assim com a dona da razão. Eu falei assim, moça, é o seguinte,
A pastora Eliane, muitas jovens me perguntam, elas me trazem fotos, ela fala sobre um rapaz perguntando se é o preparado. Eu até oro sobre isso, tem uns 4 casamentos que Deus confirmou que era aquela pessoa, enfim, eles estão casados até hoje e casados e muito bem. Agora, me perguntar sobre separação, nunca na minha obra eu dei e eu vou dar conselho para alguém separar de ninguém. Até por isso é o espinho na minha carne, onde eu sempre conto todo o meu testemunho. Que eu venho de um casamento de 15 anos, onde eu tinha um problema e ao invés de eu ter resolvido aquele problema de frente, eu resolvi separar achando que seria tomada a melhor decisão. E não foi. Então, por isso eu falo para a pessoa, ao invés de você falar de divórcio, ao invés de você falar em separação, resolva o problema de frente. Então, jamais na minha história, jamais alguém vai ouvir da pastora Eliane, separa desse homem. Esse homem não é para você. Jamais na história da minha obra, pela misericórdia do Senhor, nunca aconselhei a ninguém a se separar. Inclusive uma vez eu fui aconselhar uma mulher, ela estava toda machucada, que ela tinha ganhado uma surra do marido no 12. Ela virou para mim e falou assim: "Aí, pastor, eu me separo dele ou não?" A mulher toda machucada. A mulher apanhou a noite inteira e ela veio perguntar para mim se ela ia se separar do homem. Eu falei: "Amada, é o seguinte, essa decisão é com você e com Deus. Não sou eu que vou dizer para você que é para você separar, porque diante da situação que você está, o homem só te bate, o homem não te dá nada, você tá presa nesse cativeiro e você vem perguntar para mim se é para você se separar dele? Jamais na história. Jamais na história eu vou dar conselho para alguém separar. Eu recebo inúmeros casos falando: "Pastor, esse homem não é para mim. Hoje eu me separo de fulano. Hoje eu me separo de ciclano." Sabe o que eu faço? A única coisa que eu faço, eu escuto pá, e a pessoa fala. Fulano hoje não entra em casa. Fulano hoje não sei o quê. Eu vou me separar. Eu vou embora. E que não sei o quê. Eu só escuto. Eu fico quieta. Porque como diz, só sabe o que está acontecendo dentro de casa o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu faço é falar assim: vamos orar? Vamos orar, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão e ele é Deus de paz. Então, se o primeiro ministério de Jesus Cristo foi dentro de um casamento, então eu acredito que esse mesmo Jesus, que era dos antepassados dessa palavra de Zacarias, é o mesmo nesse hoje. Então, assim como o Senhor levantou remanescentes para levantar um templo para uma adoração, é esse mesmo Deus que, se ele quiser, ele restaura o meu marido, o seu marido, a todo instante, a hora que ele quer. Ele restaura. Só que nós temos que ter o entendimento que a mudança que nós queremos do nosso marido não está na nossa força e não está no nosso tempo. Está no Espírito Santo de Deus e ainda nós temos que fazer, ainda temos que convencê-lo dessa adoração. Agora, será que eu quero uma mudança do pastor Iverge? Eu não prego casamento perfeito, porque não existe casamento perfeito. Eu acredito que na face da terra não vai existir. Porque um casamento, ele é feito de 2 pessoas e 2 pessoas imperfeitas. Então não tem como 2 perfeitas gerar algo perfeito. Já começa por aí. Não tem 2. Ah, pastora, mas vamos colocar negativo com positivo. Amém. São 2 pessoas, um positivo e um negativo, tentando fazer uma coisa positiva. Acredito que dê certo. Mas um sempre vai ter que ceder. E sabe onde que é? No tal do perdão. Aos 43 anos, eu venho e aprendo que a base de um casamento duradouro é o perdão. Agora eu falo, quem quer perdoar toda hora? Quem quer toda hora perdoar o erro do outro que nós achamos que é erro? Porque muitas vezes a outra pessoa só não está fazendo nossos gostos e nós estamos falando que ela está errada. Muitas vezes o nosso casamento não está da forma como nós sonhamos e nós falamos que o casamento está todo errado porque não está do meu jeito. E aí nós começamos a entrar numa de que nós queremos mudar
a pessoa que está do nosso lado. E Deus fala assim, eu não mudo porque ele que tem que querer essa mudança, se converter e me adorar em espírito e em verdade, como está na palavra. Se não for, não é por força, não é por violência. Você pode pedir para Deus quebrar seu esposo, você pode pedir para Deus capotar o carro com ele dentro. Eu só falo para você só vai ter que cuidar de uma pessoa quebrada, porque o caráter só é mudado, o caráter só é moldado quando a pessoa quer. Aí, esses dias, eu falei para ela, quem tem que saber se você vai continuar nesse casamento ou não é você, minha amada. Quem apanha é você, quem vive ali dentro é você. Jamais, jamais, jamais. A outra moça lá dos 4 filhos, eu falei, moça, é o seguinte, é muito fácil eu falar para você separar, sendo que eu não tenho condições nenhuma para te ajudar. E só quem sabe da sua vida aí dentro é você. Ah, mas é porque ele bebe. Eu falei, mas vem cá, ele começou a beber agora? Não, ele bebe desde quando? Ah, não, desde quando nós nos conhecemos. Então, isso que acontece na nossa vida. Nós conhecemos a pessoa, já conhecemos essa pessoa no boteco, enchendo a cara, e nós achamos que nós vamos casar com essa pessoa e nós vamos transformar, e nós não vamos. Só quem vai transformar essa pessoa, o caráter da pessoa, é o Espírito Santo de Deus. E quando ele quiser. E aí o Senhor fala para nós mulheres, nós somos um bando de mulher que nós falamos muito de Deus, nós falamos de Deus 24 horas, mas na hora que é para mostrar as atitudes de Deus, nós não mostramos. Na hora que é para mostrar a sabedoria daquela palavra de Provérbios 31, a mulher virtuosa, quem achará? Quem que vai achar? E qual é essa hora que nós vamos mostrar essa virtude? É nas horas impróprias, é nas horas que os nossos maridos estão nos deixando de cabelo branco. É quando você fala para ele, não é hora de tomar determinada situação. Ele vai lá, ele toma. Não é hora de mudar o canal da televisão. Ele vai lá e muda. É nessa hora que nós não estamos conseguindo uma comunhão. Aí nós perdemos até a nossa comunhão com o próprio Deus, porque nós nos desesperamos, nós entramos para o quarto, nós batemos a porta, nós quebramos prato, quebramos tudo que está em cima da mesa, porque nós queremos mudar quem está do nosso lado. E Deus está falando, você só vai ficar sem o prato, você vai ficar trancada no quarto e não vai mudar. Porque nós entramos num contexto que, se a pessoa não for do nosso jeito, ela não presta. Nós vivemos todo dia querendo moldar as pessoas e nós não moldamos ninguém. Eu vejo muitas mulheres vêm assim e falam assim pra mim, o meu esposo não muda. O meu esposo, ele não muda. Ele não vai mudar. Gente, o verdadeiro amor, você aceita a pessoa do jeito que ela é, já começa por aí. Quando você a conheceu, você já sabia que era chato. Quando você a conheceu, você já sabia que bebia. Quando você conheceu esse homem, você já sabia que ele usava droga. Quando você conheceu ele, você já sabia que ele fazia parte do tráfico. Quando você conheceu esse homem, você sabia que ele não gostava de trabalhar. Quando você conheceu esse homem, você sabia que ele era um poço de chateza, era um fresco, um chato, nojento. Você sabia já disso tudo. Você sabia que esse homem era mulherengo, você já sabia que esse homem traía torta direita, já sabia disso tudo. Nós sabemos quando nós conhecemos uma pessoa, nós já sabemos o defeito dela, mas nós entramos numa, não, depois que eu casar eu mudo ele, depois que eu casar ele não vai mais fazer isso. Doce engano, porque aí nós não conseguimos mudar e nós nos tornamos uma frustrada, amargurada, rixosa, porque nós não conseguimos obter o nosso sucesso naquele resultado que nós desejávamos e que nós acharíamos que iríamos alcançar. Aí acabamos como umas frustradas e acabamos de deixar de acreditar em Deus, porque Deus me prometeu um diamante e olha o que Deus me deu. Isso aqui. Um homem que não me agrada, um homem que não me elogia, um homem que não me carrega no colo. Eu pensei que era um príncipe e hoje é um sapo. Aí Deus fala assim,
Mas quem te ama sou eu, quem te carrega no colo sou eu. A palavra lá no profeta Isaías 54 vai dizer: eu sou o seu marido. E agora, a nossa confiança está depositada onde? No nosso marido ou no nosso Deus? Porque nós começamos a fazer uma matemática bem rapidinho. O nosso esposo é o nosso cabeça, o cabeça do nosso esposo é Jesus Cristo e o cabeça de Jesus Cristo é Deus. Opa! Se você é amiga de Jesus e você está com a sua comunhão fechada em Deus, não tem como Deus não realizar o desejo do seu coração, porque é isso que ele fala para mim e para você lá em Salmos 37, deleita-te em mim e eu satisfarei o desejo do seu coração. Então o Senhor começa a me ensinar essa noite que quem muda o meu esposo não sou eu, quem muda o seu esposo não é você, mas cabe a nós a injetar essa alegria, essa ansiedade dele fazer essa tal mudança. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Que coisa fácil, né? Fácil falar, difícil é praticar. Muitas vezes eu escuto mulheres falando assim: eu quero um homem que me sustente, eu quero um homem para me sustentar. Tudo bem, você pode casar com um homem rico, mas aí eu pergunto: e se esse homem ficar pobre na metade do caminho, você separa dele? Se ele não conseguir mais te sustentar, você separa dele? Como que vai funcionar o negócio? Você casa com um homem rico, lindo e maravilhoso. Aí depois ele fica pobre. Você separa dele porque você queria um homem para te sustentar? É meio perigoso isso. Eu quero um homem para ser feliz. Você tem que ser feliz com um homem ou sem homem. Com um homem ou sem homem. O que está levando muitas das mulheres à morte é de uma coisa que eu tive que lutar muito contra isso, que foi o próprio Deus que me ajudou. É a carência, é uma carência fenomenal que nós mulheres nós temos. Então nós depositamos a nossa carência nos nossos maridos, nos nossos namorados, e daqui a pouquinho eles são assim, eles não são de ligar para muita coisa, eles não ligam para data especial de casamento, de namoro, eles não são muito de dar flores, eles não são muito de estar ligado em nós, né? E aí a gente se frustra porque nós pegamos a nossa ansiedade, nós pegamos a nossa carência e jogamos em cima de outra pessoa que acredito que nem ela mesma sabe o que ela está fazendo na terra. E aí nós vamos brigar com Deus, nós vamos falar: Deus, mas você me prometeu, você falou que estaria me dando um diamante. Aí Deus vem hoje para você e para mim, ele fala: não, seu esposo é um diamante, mas ele tem que ser lapidado. E lapidado por você. E para lapidar um diamante não é de um dia para a noite. Aí o Senhor nos entrega uma pedra bruta. E que nós sabemos que esse diamante ele vai ser lapidado no decorrer da nossa vida até o último dia. E se você joga essa pedra fora, você vai mudar de casamento, você vai mudar de homem, não tem problema, você vai pegar outra pedra bruta. E daqui a pouquinho você fica de lapidação em lapidação em lapidação. Aí se Jesus chega e você não acumulou diamante nenhum nessa terra. E é o que eu tenho para falar para você. O que você às vezes você tá achando que é lixo que tá dentro da sua casa é o diamante que Deus te deu. E Deus tá te dando a oportunidade para você virar uma mulher sábia, uma mulher mansa, uma mulher com temperança, uma mulher com sabedoria, é através do seu esposo. Porque se você conseguir passar pelo seu esposo sendo parabenizada pelo Espírito Santo de Deus, lá fora você não vai ter problema. Quando você consegue resolver o seu problema aqui dentro da sua casa com o seu esposo, o Senhor te dá os parabéns lá fora, porque você passando com o problema que você tem com o seu marido, você conseguindo vencer esse problema, você consegue vencer problema todos lá fora. Lá fora você não vai ter problema nenhum, porque a palavra vai dizer que os nossos inimigos é o da própria casa. Quantas vezes você já se deparou com o seu esposo e falou: não, eu não preciso de Satanás na minha vida não, porque eu já tenho o meu esposo. Muitas vezes nós não precisamos não de Satanás para se levantar não, nosso próprio esposo, eles vêm, eles não nos causam uma vergonha, eles não concordam com aquilo que a gente gostaríamos que eles concordassem, e a gente começa a se gladiar, e muitas vezes nós nos colocamos como coitada na presença do Senhor. Aí Deus fala: não tem ninguém coitada não tem ninguém coitado não, porque ambos já se conheciam, já sabiam quem era quem e quiseram prosseguir. Agora, nós casamos, nós estamos juntos 8, 10, 15, 20 anos e daqui a pouquinho, cansei. Eu cansei.
Eu cansei. Esses dias eu escutei de um amigo meu que ele falou assim: eu quero uma mulher para cuidar de mim. Eu quero uma mulher para limpar minha casa, para lavar minha roupa. Eu falei assim, amigo, é melhor você contratar uma empregada, porque a hora que você chegar, você vai ter sua comida pronta, você vai ter sua casa limpa e não vai ter ninguém para estar te enchendo a paciência depois desses deveres tudo pronto. Se for esse teu caso, casa limpa, comida pronta, você resolve contratando uma empregada. Porque casamento é mais do que ter uma roupa limpa. Casamento é mais do que você ter uma casa limpa. Casamento é muito mais do que isso, é você sofrer, é você se alegrar na alegria, na tristeza, é na doença. Muitas vezes nós casamos e achando que aquela beleza vai perdurar, vai ser ad eterno. Muita gente casa com outro porque é bonito. E daqui a pouquinho, essa pessoa fica feia, daqui a pouquinho essa mulher engorda, daqui a pouquinho, sei lá o que acontece com a gente. O homem já não quer mais a gente. Quantas vezes a gente vê casos de homem que fala assim, trocou por uma novinha, porque ele não acredita que daqui a pouquinho as coisas vão mudar. E ele só consegue ver a mudança da mulher, ele não consegue ver a mudança nele. E daqui a pouquinho, todo cheio da razão, ele vai lá, ele quer buscar outra melhor, como se aquela também não fosse embarangar, como se aquela também não fosse mudar os seus aspectos ao longo do tempo. E assim nós vamos nos enganando com a aparência, nós vamos nos enganando achando que tudo é conto de fada, nós vamos nos enganando que o fulano tem que ser de acordo com o que eu quero que ele seja, mas ele não é, a ele é o conflito, e aí? E aí o Senhor fala, vocês casados, vocês não conseguem nem resolver o conflito interno de vocês, imagina como lá fora. Então é muito complicado, mas quando você consegue perdoar, o perdão genuíno é aquele que quando você erra com a pessoa, você não vai mais cometer aquele erro. É como Davi quando ele errou com Deus. Ele pediu perdão para Deus, ele se arrependeu genuinamente, mas ele não errou mais aquele mesmo erro. Quando nós nos arrependemos de verdade, quando há um arrependimento de verdade, genuíno, a gente não comete mais aquele erro. Agora, se a gente erra, pede perdão. Erra, pede perdão. Erra, pede perdão. Isso aí não é pedido de perdão genuíno, isso aí é falta de vergonha na cara. Porque quando é um pedido de perdão verdadeiro, você vai chegar para o seu esposo, você vai falar assim, olha, você me perdoa? Eu não vou mais falhar nesse aspecto. E nunca mais você vai errar outros erros, talvez até piores do que esse, mas aquele não mais. E assim mesmo é o nosso marido. Ele chega e fala, não vou mais fazer isso. Aí a gente perdoa tudo, aí daqui a pouquinho ele está fazendo a mesma coisa. Isso não é pedido de perdão genuíno, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de amor ao próximo, isso é falta de consideração com o próximo, porque você vai lá, você erra, a pessoa perdoa, e você continua assim, ó. Você fica no looping, você fica só rodando, e a sua vida não melhora porque cada ação é uma reação e você fica aí, a vida não vai pra frente, casamento, meu Deus do céu. Você ora pra chegar segunda, terça, quarta, quinta, quando chega sexta-feira você fica triste porque você sabe que você vai passar sábado e domingo dentro de casa. Tem gente que ora pra não chegar ao final de semana porque o final de semana é terrível dentro de casa. Quando chega o final de semana, ele já ora para chegar segunda-feira para ele sair para trabalhar, porque dentro de casa está insuportável. Por quê? Porque nós não queremos perdoar, porque nós não queremos parar de errar, porque nós achamos só nós que estamos certo, só nós que estamos com a razão, nós nunca erramos, nós somos certos e as coisas têm que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito eu quebro o prato, se não for do meu jeito Deus vai te quebrar, se não for do meu jeito eu separo de você, se não for do meu jeito eu te dou divórcio. Deus está falando, aceita a pessoa que está do seu lado do jeito que ela é, do qual você conhecia e sabia muito bem quem era. Aleluias, aleluias. E agora quando a coisa aperta, nós queremos nos fazer de desentendidas. Ainda a gente quer bater de frente contra Deus e ainda a gente quer pedir ajuda para Deus. E quando Deus fala assim, resolve o seu angu cheio de caroço sozinha, minha amiga. Outro testemunho, quando eu casei com o pastor Iverd, ele sempre gostou de andar bem arrumado, isso é dele, acredito que ele já nasceu assim.
E o pastor Iverd, ele usava um blazer branco e uma calça branca e ele tem um sapato branco. Então, quando eu conheci ele com esta roupa. E ele sempre andou muito bem passado, ele sempre andou muito bem alinhado. Isso aí é dele, isso aí é coisa dele com Deus, isso aí é dele. E quando eu conheci o pastor Iverd, claro, eu me apaixonei, eu vi aquela coisa linda, né, ali na minha frente, aquele homem bem vestido, meu Deus do céu, aquele homem bem passado, meu Deus, aquele homem quando passava brilhava. Eu falei, Senhor, será? Eu vou casar? Senhor, você quer casar com ele? Ah, eu quero agora, eu quero. Não, eu quero esse homem pra mim, eu quero esse homem pra mim. O que aconteceu? Pois bem, desejo realizado, desejo do coração da pastora Eliane realizado. Pois bem, 3 meses de casada, 3 meses de casada. Teve um dia eu me revoltei, aqueles blazer dele, porque tinha que lavar, tinha que passar com quina, só que detalhe, eu odiava passar roupa, eu não sabia, e até hoje acho que eu também não sei passar roupa. O que aconteceu? As roupas dele tudo lá na lavanderia para lavar. Eu peguei aquele terno branco. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu pegar isso aqui agora para lavar, eu vou deixar esse negócio amarelo. Então eu pensei numa solução, porque eu sou uma mulher inteligente. Eu peguei e falei assim, eu vou pedir para ele não usar mais esse blazer. E eu vou pedir para ele não usar mais essa calça branca também, porque me dá muito trabalho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava no quarto, eu peguei o blazer branco e eu peguei a calça branca. Cheguei para ele, olhei para ele e falei assim, eu posso te fazer um pedido? Aí ele olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim para mim, sim. Eu falei assim, eu posso pedir para você não usar mais esse blazer branco e essa calça branca? Aí ele olhou assim para mim e falou, por quê? Com esse jeito todo, né, sensível, né, delicado que ele tem. Ele falou assim, não tô entendendo. Aí eu falei assim, você pode usar menos o blazer branco e essa calça branca? Ele falou, de jeito nenhum. Eu amo o meu blazer branco, eu amo a minha calça branca, de jeito nenhum eu vou deixar de usar essa roupa por causa de você, por causa de ninguém. Ah, aquilo ali já me ofendeu. Eu peguei aquele blazer branco, fui pra lavanderia, lavei aquele blazer com toda a força, aquela calça branca com toda a força, porque não podia bater na máquina ainda. Esfreguei aquele negócio, esfreguei e comecei a chorar, dizendo, eu não sou empregada de ninguém pra tá lavando blazer branco. Chorei, reclamei, eu só sei que ele tomou banho, ele saiu, ele foi resolver os negócios na rua. E ali eu peguei e fui falar com Deus. Falei assim, eu vou falar com Deus. Peguei, me ajoelhei e falei assim, Senhor, arranca do coração do meu esposo para ele não usar mais essa calça branca, esse blazer branco, porque eu não sei lavar, porque eu não sei passar. Senhor Jesus, muda ele, tira essa vaidade dele, tira isso dele. Pois bem, antes de eu levantar o joelho do chão, o Senhor me trouxe a resposta. O Senhor falou assim, eu não tiro o desejo dele de usar o blazer branco, eu não tiro o desejo dele usar a calça branca, eu não tiro o desejo dele de se arrumar, porque quando você o conheceu, ele estava vestido assim. Então, automaticamente, você deveria já de pensar que se você cuidasse, se você casasse com ele, automaticamente você seria responsável em cuidar dessas roupas. Aí o Senhor começou a me falar, passar roupa, minha filha, ainda é obrigação da mulher. Cuidar da roupa do marido
ainda é a obrigação da esposa, pois eu não tiro o desejo dele de usar o blazer, eu não tiro o desejo dele de usar a calça branca, mas eu coloco no seu coração para você lavar o blazer branco com amor, eu coloco no seu coração para você passar a roupa dele com amor e sem reclamar, porque quando você casou, você sabia que ele andava assim, então é mais fácil eu colocar no seu coração para você entendê-lo e respeitá-lo do jeito que ele é, do que arrancar uma coisa dele do qual a obrigação de cuidar para permanecer é a tua. O Senhor falava, eu não vou tirar o que é obrigação tua para realizar capricho do seu coração. Você está se comportando como uma preguiçosa na minha presença. Aí eu falei para Deus, Deus, mas acontece que não é preguiça de lavar o blazer, não é preguiça de passar a roupa, é porque eu não sei passar. O Senhor falou, então aprenda. Você está agora com a oportunidade de aprender a passar um blazer branco, a passar um blazer preto e a passar essa calça. Mas eu não tiro do coração, não tiro do coração dele de se arrumar. O que aconteceu? Lá vai eu passar as camisas dele com quina. As roupas dele é impecável. O pastor Iverd, ele é chato. Mas as roupas dele é passado com quina. E eu me lembro que eu estava chorando no quarto, passando a roupa dele. Eu falei assim, eu não vou conseguir. E eu falei assim, se eu tivesse dinheiro, eu levava para a lavanderia lá e já pegava essas roupas passadas. O Senhor falou, não dou dinheiro para você levar roupa do esposo para a lavanderia. Você vai ter que cuidar da roupa do esposo, do qual você se apaixonou, do qual você achava lindo. E eu passando aquelas roupas ali, ó. E eu passava aquelas roupas ali. Quando foi um dia, o pastor Iverd chegou para mim e falou assim, ó, eu estou vendo o seu esforço para passar as roupas, mas eu sei que você não está conseguindo, então deixa que eu passo. Então, desde aquele dia, o pastor Iverd, ele fala, a minha roupa de sair, você pode deixar que eu passo. E o que aconteceu? Eu acho que ele ficou com tanta pena de mim, porque ele viu eu passando a roupa, amassava do lado, amassava do outro e do outro. Eu lembro muito bem um dia que ele falou assim pra mim. Eu fui passar um blazer meu e eu não consegui passar o meu blazer. Aí ele pegou e falou assim pra mim, você não tá conseguindo passar o seu blazer, né? Aí eu falei, eu não sei passar roupa. Eu tento passar roupa, mas eu não sei o que acontece. A roupa amassa do lado, você joga a roupa do outro, ela amassa do outro. Eu falei, eu não sei passar. Eu tento de todos os jeitos. Ele viu eu tentando, eu colocava a tábua de passar na sala. Eu falava, não, é porque é na sala, é porque é no quarto. E eu jogava para um lado e para o outro a roupa. Eu falei assim, eu não consigo passar roupa. E ele viu que eu tentava, mas não dava certo. Ele falou assim para mim, então deixa comigo. A nossa roupa eu passo. Eu lembro muito bem aquele dia. Eu queria ir vestida igual a ele. E ele estava passando o blazer branco dele. E eu tinha um blazer branco também. Ele falou assim, eu passo para você. Então, daquele dia, as minhas roupas, quem passa é o pastor Iverd. Eu não passo a minha roupa e nem a dele. Ele fala, eu passo para você. Ele passa a minha roupa, é impecável a roupa que ele passa, é impecável e ele passa uma roupa com uma rapidez que eu olho assim, eu fico admirando o jeito que ele passa a roupa dele é de quina, a roupa dele é toda certinha, ele passa com uma rapidez e eu fico assim, eu falo, eu admiro você, como que você passa essa roupa. Então, daquele dia que eu fui pedir para Deus arrancar algo do meu esposo, ele falou, eu não arranco do seu esposo. Mas o Senhor me surpreendeu, porque quando o Senhor viu eu me esforçando, que eu parei de reclamar, eu não reclamei. Eu só falava assim, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para passar essa roupa. Me dá, Senhor Jesus, coloca no meu coração o amor para eu passar essas roupas, porque eu não gostava de passar roupa. Daqui a pouquinho o Senhor colocou no coração do meu esposo. Hoje quem passa as nossas roupas para sair é ele. Hoje quem cuida das nossas roupas, ele fala aqui, ele vem
Toda roupa que você vê a pastora Eliane que precisa ser bem passada, é o pastor Iverde que passa com muito amor e com muito carinho, depois que eu tive um particular com Deus. Então, muitas vezes, mulher, o que eu quero falar pra você, você tá aí pedindo pra Deus tirar algo do seu esposo, e o Senhor está falando, eu não vou tirar porque através disso, eu estou te colocando pra você executar os seus deveres com excelência. Talvez você quer que o seu esposo seja você ficar adestrando ele, vai pra lá, vem pra cá, o seu marido não pode nada. O Senhor está falando assim, deixa o seu esposo comigo, faça o seu dever de casa, faça tudo que você tem que fazer, seja excelente em tudo que você faz, porque do coração do seu esposo eu faço. Quando acredito que o pastor Iverd me viu ali passando aquela roupa desesperada, tentando fazer o melhor para ele e não conseguia, Deus naquele momento tocou no coração dele e falou assim, ajuda ela. Então muitas vezes nós queremos passar por duronas, nós queremos passar que nós não precisamos deles para nada. Quantas vezes eu já falei pro pastor Iverd, eu falei, eu não preciso de você para nada, eu não preciso. Aí Deus falou, precisa sim, precisa dele sim. Precisa, vocês mulheres precisam de homem sim, precisam de um homem sim. Não é para bancar vocês, porque vocês não precisam de homem para bancar vocês. Vocês não precisam de homem para pagar a conta de vocês. Vocês não precisam, vocês precisam de um homem para proteger vocês. Mas nós estamos numa geração que os homens, eles ainda não conseguiram entender que eles estão na nossa vida para nos proteger. Aí o Senhor vem falar para mim, para você, que ainda nós temos o trabalho de mostrar isso a eles. Como? Esses dias eu fui abrir um vidro e eu já estava lá quebrando o vidro para abrir. Deus falou assim, para que essa estupidez? E virava o vidro para lá e virava o vidro para cá. Deus falou, para que essa estupidez? Vai lá e pede pro seu esposo abrir o vidro para você. Aí eu falei, não, mas eu quero mostrar que... Falou, o Senhor quer mostrar o que para seu esposo? Você não deixa ele fazer nada para você. Eu tinha uma luz... Tinha um ferro que estava com o negócio arrebentado, eu fui lá, eu consertei o ferro para mostrar para ele que eu não precisava dele. Deus falou, para que essa ignorância? Para que essa ignorância? Deixa ele fazer o trabalho dele, deixa ele executar o trabalho dele, deixa eu mostrar. Nosso problema é que nós queremos arrancar tudo das mãos dele. Porque nós queremos agora, nós não precisamos de verdade, nós não precisamos de homem para nos sustentar, porque nós trabalhamos, nós temos o nosso dinheiro, mas nós não deixamos. Hoje mesmo eu dei uma no pastor Iverd que eu tenho até que pedir perdão para ele antes de dormir. Eu estava no quarto orando, ele chegou para mim e ele falou assim, amor, eu fiz a compra ontem e agora só está faltando eu comprar o teu shampoo. Eu virei para ele e falei, não precisa, porque o meu shampoo eu compro do Boticário. Ele falou, nossa, desculpa, tudo bem, me perdoa. Então, seja, o pastor Iverd entrou lá no quarto com todo manso para falar comigo. Falou, amor, eu fiz tudo, agora só falta comprar o teu shampoo. Eu, ao invés de falar para ele, obrigada, amor, obrigada pelo seu carinho comigo. Não, não precisa comprar não, porque o meu shampoo eu que sei e eu compro o meu perfume do Boticário. Ele falou assim, nossa, tudo bem, me perdoa, desculpa. Então, assim, nós estamos tão... assim, dentro de uma guerra, nós estamos voltando tanto de uma guerra e a gente, em vez da gente embanhar a espada, nós já estamos perdendo a sabedoria dentro da nossa casa. Os nossos esposos, quando eles vêm assim pro nosso lado, a gente já começa a atirar neles, a gente já começa a falar, o que que foi? O que que é? O que que já foi? Quando muitas vezes eles não podem nem chamar o nosso nome. Ah, o que que já é? O que que você quer? E para encerrar, eu me lembro muito bem que um dia eu falei pro meu esposo, eu falei, levanta e vai pegar, que eu não sou sua empregada. E daqui a pouquinho eu fui falar com Deus, eu falei, eu não sou empregada desse homem não. Esse homem aí, tudo ele quer na mão, que não sei o que, eu não sou empregada dele não. Quando foi às 3 horas da manhã, o Senhor me pegou, o Senhor falou assim pra mim, disseste bem, tu não é empregada dele. Aí eu falei, eu não estou certa, Senhor, eu não sou empregada dele. O Senhor falou, pois é, não é empregada mesmo, porque se fosse empregada, teria realizado com exatidão. Mas como você é a esposa dele, como você é a dona desse lar, você está deixando a desejar. Porque no momento que é pra você apresentar doçura, pra você fazer
tratá-lo porque você quer ser tratado como uma princesa, mas só trata ele como um cavalo. Você é o príncipe, você até tem um príncipe dentro de casa, mas você só está enxergando o cavalo. E você quer ser tratada como princesa, mas você só trata como um cavalo. Então é ação e reação, o Senhor estava falando. Então eu volto nessa palavra. A gente quer aquilo que mesmo nós não damos. Muitas vezes nós queremos mostrar com a nossa força. Eu posso, porque eu trabalho, eu tenho o meu dinheiro. O Senhor fala, a sua força não está no seu dinheiro, filha. A sua força não está no seu braço, a sua força está em mim, filha. Aí nós queremos bater de frente, é porque isso, é porque aquilo outro, porque eu pago a luz, é porque eu pago isso. Um dia eu falei assim, eu pago a luz, o Senhor falou assim, você paga porque você quer, porque se você não pagar, com certeza ele vai pagar. Então se você foi levantada, o Senhor falou, se você foi levantada para ser adjuntora, você ajuda o seu marido e cala a boca, você não precisa ficar falando, porque eu pago a luz, porque eu pago aquilo, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. O Senhor me ensinava, você foi levantada para ser adjuntora, então faça o seu papel e cala sua boca. Mas eu trabalho fora, trabalha fora, tá o dia inteiro fora de casa, mas o dever de casa ainda é a obrigação da mulher. Você pode trabalhar lá fora, você pode ser o cross lá fora, mas chegou dentro da sua casa, ainda que você tenha empregada, mas tem coisas dentro da sua casa que é com você. Eu me lembro muito bem, a Débora Aguiar uma vez falou assim, ela trabalha fora praticamente 24 horas, mas a casa dela tem que estar perfeita e as camisas do esposo dela, quem passa, quem cuida é ela. Então ela falou, não tem jeito, você pode trabalhar lá fora, você pode ser o cross, você pode fazer e acontecer, mas dentro da sua casa tem coisas que é para você fazer. Tudo é seu, a casa é sua, o reinado é seu, o marido seu, os filhos é teu. Você tem que chegar, você ainda tem que educar filhos, você ainda tem que atender marido. E agora nós misturamos tudo isso dentro de uma sacola. E agora a gente quer que colocar na mão de Deus. E agora esse príncipe que virou sapo, agora a gente quer devolver ele, quer colocar a culpa em Deus, mas a gente já sabia muito bem quem era. Agora nós falamos que nós acreditamos num Deus que restitui, num Deus que faz, acontece, num Deus que perdoou como que chama? Um ladrão lá na cruz, que Deus o perdoou. Mas o Deus, ele não é capaz de perdoar o nosso esposo. Deus, ele foi lá, ele mudou o caráter de Saulo, ele mudou o caráter de Pedro, ele mudou o caráter de muitos homens sanguinolentos, mas ele só não é capaz de mudar o caráter do nosso esposo. E o que é pior, quer que ele mude uma coisa que não precisa ser mudada, quando é na verdade de nós fazermos o casamento. É de fazer um casamento e o Senhor fala, eu não quero sacrifício e holocausto, eu quero misericórdia. Então o Senhor começa falando para mim e para você, começa a estudar o seu esposo. Qual foi a criação dele? De onde que ele veio? Como é que ele era? Quais são as frustrações dele? O Senhor está falando, eu te coloquei para ser ajudadora, não é para ser juíza dele. Não é para ser juíza da vida dele, já delegar, é assim, vai morrer para lá e some daqui, porque não, Deus está falando, eu te levantei para ser adjuntora, para ser ajudadora, não é ser juíza. E ainda colocar decreto final, pá, some, você não vai mudar. O Senhor está falando, você é sábia? Você é inteligente? Você é cheia de astúcia? Então agora use a tua sabedoria com o poder do Espírito Santo, você vai conseguir realizar e obter os seus desejos sobre o olhar do Senhor, sem ameaça, sem agressão, sem instigamento, porque se você não fizer, o Senhor está falando, para com isso, porque Ele não vai fazer, você vai se separar e depois você ainda vai voltar ainda, depois ainda você vai voltar, e sabe quem que vai ser aí, ó, que não tem, ó, brilho na face? Somos nós mesmos, porque nós não somos capazes de sustentar a palavra. Porque não mudou, não quero mais esse homem para mim. O Senhor está falando, todos os homens são iguais, todos eles são iguais. Eles são meninos, eles são avoados, um bebe, o outro gosta de futebol, o outro gosta de mexer com a mulher do outro, o outro usa droga.
Cada um tem o seu defeito. O pastor Ivard, ele é perfeccionista, meu Deus do céu. Esse é o maior vício do pastor Ivard, ele é perfeccionista. Ele tem que dormir, eu e ele juntinhos, sincronizados, sem poder mexer um com o outro. Tem que estar retinho, o lençol esticadinho, tem que dormir assim. Ele é sistemático, tem que ser tudo em seu devido lugar, controle assim, as mesas assim, tudo em seu devido lugar, não pode mexer em nada. Para respirar na casa, tem que respirar com cuidado para nada ser tirado do lugar. Esse é o jeito dele. E quando eu fui pedir para Deus mudar, eu falei, você tem que mudar. Deus falou, não, você que tem que ser organizado igual a ele. Agora eu tô com uma pessoa organizada, agora eu vou querer a pessoa que ela vive na desorganização, no meio da bagunça para satisfazer o seu desejo. Você que aprenda a ser organizada, vai ser organizada você, minha filha. Então, o pastor Ivard, Deus usa o pastor Ivard nessa terra terrivelmente para mim, porque eu era uma pessoa muito desorganizada, eu jogava tudo pro lado, tudo pro outro, depois eu pego, depois eu faço, depois não sei o que, eu estou fazendo obra. O Senhor falou, não, começa arrumando sua casa aí primeiro, organiza sua casa primeiro, organiza suas roupas, organiza suas coisinhas, deixa tudo bonitinho, depois você vem fazer aqui minha obra, não deixa sua casa bagunçada, Deus dará aí não, seu marido nervoso, porque a casa tá toda bagunçada, e você ainda vem falar para mim que vai fazer obra? Primeiro faz a obra dentro da sua casa. Deixa seu marido feliz com a escova de dente no lugar que tem que ser, a pasta de dente no lugar que tem que ser, o controle no lugar que tem que ser, a toalha estendidinha, esticadinha assim que tem que ser, assim. O Senhor falou simples assim. Você faz o gosto dele e ele faz o seu, simples. Quando eu me adaptei dentro do mundo do pastor Ivard, hoje, para a glória e honra ao santo nome de Jesus, estamos conseguindo levar esse ministério, esse casamento que não é fácil. Hoje, eu deparo praticamente com outra pessoa, porque quando eu esqueci a toalha molhada em cima da cama, era o maior auê. Só que ele viu a minha dificuldade, porque é uma dificuldade. Se eu bebo a água, eu deixo o copo aqui. Se eu bebo, depois eu pego. Claro que eu limpo. Eu sou uma pessoa organizada, mas não assim. E aí, hoje não. O pastor Ivard, ele viu que eu tenho dificuldade. Ele sabe que eu tenho dificuldade. Eu saio e deixo a luz acesa. Então, hoje eu vejo o pastor Ivard, ele vem atrás de mim, ele apaga a luz, eu deixo a toalha molhada, ele vai lá, ele estende. Então, ele tem o lugar de estender a minha toalha, ele vai lá e passa a minha roupa. Então, eu não vejo mais isso, não tem mais briga. Então, antes era um pé de guerra, porque ele falava assim pra mim, olha aí, só toalha aí, que não sei o quê. Aí eu ficava com vingança. Eu ficava assim, torcendo para que ele fizesse algo de errado. Aí teve uma vez, ele deixou a toalha em cima lá das roupas. Eu esperei, eu filmei a toalha, falei, aqui ó, você também deixa a sua toalha. Aí Deus falou, que vingança é essa? Que isso, o que você tá fazendo? Então ali o Senhor falou, pega a toalha dele e estende. Se ele esqueceu, foi porque ele estava com outra preocupação, ele estava com outra coisa em mente. Para com isso, para de ficar com vingança, vingando do marido, fica cuidando, aí fica guardando aquela coisa aqui dentro, esperando. Quando ele errar, eu vou dar na cara dele, ele vai errar. Quando ele chegar aqui, eu vou falar para ele, eu te disse, eu te falei. O Senhor falou, não faz isso não, minha filha. Cala sua boca, fica quieta, deixa ele. Eles vão sofrer os danos deles sozinho. O Senhor vai mostrar para ele como a palavra está falando aqui. Olha que palavra linda. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós estivermos certas na presença do Senhor, quando nós estivermos com essa mansidão, daqui a pouco, no que nós achávamos que era sapo, voltou a ser príncipe, é o nosso príncipe. Então assim, nós temos a mania de ficar cobrando e toda hora. Você tá onde? Cadê você? Por que não me respondeu? E que isso? E que aquilo?
E que não sei o que, o Senhor falou, para com isso, minha filha, coloca a sua confiança, deposita a sua confiança em mim, porque se a sua confiança estiver depositada em mim, eu cuido da tua casa, eu cuido do teu esposo, eu cuido, eu transformo, mas enquanto estiver nessa, porque eu quero um homem que me faça sentir mulher, não vai ter, não vai ter, porque esse homem, ele só vai te fazer te sentir mulher enquanto tá ali namorando, enquanto não tem problema, cada um na sua casa, mas aí a carne é fraca, já vai casar, já vai juntar os panos, e daqui a pouquinho não vai nem casar, já vai entrar na fornicação, aí daqui a pouquinho esse homem já enjoou da sua cara, já enjoou, já também não quer mais, e daqui a pouco começa a fazer coisas piores do que o outro estava fazendo. Então o Senhor falou, nós todos somos iguais. Homem que quer trocar de mulher, engano seu, nós todas somos iguais. Umas são mais nervosas, as outras são mais meigas, as outras são mais maliciosas, as outras são mais espertas, mas no final a gente acaba tudo sendo igual. O que é pior, uma é amiga da outra. Então, uma defende a outra. É igual mulher querer trocar de homem, não vai adiantar. Não vai adiantar, não vai adiantar. Agora, se você pegar, né? Falar assim, não, Senhor, vou ficar aqui, né? Vou separar, mas não vou casar. Aí Deus até te ajuda, mas se separar para casar com outro homem, não faz isso não. Você só vai ter dor de cabeça dobrado, porque aí, na primeira briga, ele ainda vai falar assim para você, por isso que você não para com homem, né? Por isso que você já passou na mão de vários, né? Olha que coisa forte, mas isso é verdade, porque ele quer maltratar o outro. É por isso que fala, é por isso que você não para com homem nenhum, porque é isso aí, os outros não conseguiu. Aí, depois quando a gente briga, a gente pega esses homens aí que também já foi rodado, aí a gente vira para eles e fala, por isso que você não parou com mulher nenhuma. Entendi. Só que a gente já sabia. A gente busca uma coisa no outro ser humano que não tem, é perfeição. É perfeição. Eu me lembro muito bem um dia que o pastor Iverd, a gente discutindo, o pastor Iverd falou assim pra mim, você não é a mulher dos meus sonhos. Aí eu falei pra ele, mas então por que você casou comigo? Ele falou, porque eu achei que você era. Aquilo entrou no meu coração. Eu fui chorar pra Deus e falei assim, Deus, mata ele. Mata ele. Olha o que ele falou pra mim. Deus falou, eu não mato e vou deixar você a mulher dos sonhos dele. E ali Deus falou assim, vou começar a te lapidar. Então, Deus está aí fazendo, eu já não deixo mais a minha toalha em cima da cama, eu já não deixo mais o copo espalhado. Então, a hora que ele chega, eu já deixo a casa impecável, a Vitória boneca esperando. Então, é assim que é para ser? Então, assim vai ser. E ali o Senhor fala, não, para com esse negócio de vingança, entenda ele, é esse jeito. Então, tá casado? Então, agora tem que se moldar. Mas eu não sou palhaça de ninguém, não. Palhaça você foi quando você quis casar sabendo a peça que era. O Senhor fala, não, você não é palhaça agora não. Palhaça você foi quando você conheceu e você quis. Ali se bancou a palhaça. Mas agora você já está no meio do circo. Agora faça isso virar uma grande festa. Foi essas palavras que o Senhor falou para mim. Já está no meio da palhaçada? Agora, minha filha, agora toma conta do circo. Porque dava muito bem para não ter entrado na palhaçada. Entrou porque quis. Então, e aí a gente fica na palhaçada, separa daqui, separa de lá, e fala mal dos maridos, pro vizinho. Aí liga pra mãe. Mãe, eu separei esse homem, não presta. Mãe, não sei o que, eu não volto mais. Aí as nossas mães já ficam com raiva dos nossos maridos. Aí a gente fala do marido pra todo mundo. Aí todo mundo já tá com raiva do marido. Aí tá lá, passa 3 meses separado. E lá, dona de si. Tá lá, separada. Não, porque eu tô bem, eu tô de boa. Daqui a pouquinho vem o bonitão de novo, o que acontece? Volta, porque aí não resiste, né? Aí quando vê o bonitão, aí já bate a saudade, a gente fala, meu Deus, até que ele não é tão ruim assim, né? Eu tenho que perdoar. E é pai das minhas filhas. Eu tenho que perdoar.
Aí o que acontece? Volta. Aí fica a família inteirinha com raiva do marido. Então o Senhor está falando, ó, fica de boca fechada, não fala mal do seu marido para ninguém. Ó, aguenta o que você tem que aguentar sozinha. Se você tem que separar, você também não precisa dar satisfação para ninguém, porque você sabe o que você vive dentro da sua casa. Se você não aguenta, se você está sendo maltratada, se esse homem te bate, se esse homem chega ao extremo em você, se esse homem te machuca, se esse homem só faz essas coisas com você e você acha que você tem que se separar, separe, mas separe alicerçada no Senhor. Não é porque a pastora falou, não é porque Beltrano falou, não é porque Ciclano falou, porque quem sabe da sua vida é você, o Espírito Santo de Deus. Quem sabe se você vai aguentar essa batalha é você e Deus. Quem sabe que você não está passando bem dentro da sua casa é você e Deus. Nós temos a mania de querer dar satisfação da nossa vida para as pessoas, mas só o Senhor sabe o que acontece. É só o Senhor fala. Então eu trago essa mensagem para você. Se você tá aí agora com esse seu esposo aí, né? E o que é pior, quando nós achamos que nós estamos certas, o Senhor fala, você tá errada, e é muito errada. Então, eu acredito com esse testemunho que eu dei aqui, você agora pega, acredito que alguma coisa que eu falei aqui, acredito que vai servir para alguém aqui. E eu tenho relatos, eu tenho testemunho de pessoas que elas esperaram no Senhor. Elas esperaram a transformação do esposo que fumava, que bebia, que maltratava. E hoje esses homens, eles estão mudados. Eu tenho testemunhos de homem que bebia até cair. Hoje esses homens são pregadores na casa do Senhor. Hoje esses homens são homens verdadeiramente de Deus. Esses homens hoje, eles cuidam da família. Assim também como tem mulheres que eu vi também o Senhor fazendo a restauração. Então esse mesmo Deus que falou dessa restauração aqui para Zacarias, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. É esse mesmo espírito que está dentro da minha casa, é esse mesmo espírito que está dentro da sua. Mas vamos ser inteligentes na presença do Senhor. Ao invés de nós pedirmos para Deus mudar os nossos esposos, eu não peço mais para Deus mudar o pastor Iverd. Eu falo, Deus, me molde nele, Pai. Me dê sabedoria para entendê-lo, Senhor Jesus. Me dê sabedoria. Hoje o pastor Iverd, ele fazia coisas que me irritavam. Hoje eu dou risada. E hoje eu já sei qual que vai ser a resposta dele, eu já dou risada. Hoje eu já sei qual vai ser a atitude dele, eu já dou risada. Então hoje acabou, porque eu pedi para Deus, Deus, me dá sabedoria dos céus, me dá sabedoria do seu doce espírito, Pai, para eu entender meu esposo, para eu entender minha filha. Dê sabedoria a ele, Pai, para que ele me entenda, porque eu sou diferente, eu também sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa muito difícil. O pastor Iverd, ele é terra, eu sou espírito, então o Senhor usa o pastor Iverd para me trazer para a terra, o Senhor me usa para trazer o pastor Iverd para o céu, então nós somos uma balança onde o Senhor quer equilibrar terra e céu, então o Senhor faz o equilíbrio, porque se deixar a pastora Eliane não come, a pastora Eliane só vive no quarto trancado, a pastora Eliane só fica orando, a pastora Eliane só vive jejuando, a pastora Eliane só vive, já vive na Nova Jerusalém. Aí o pastor Iverd vem e fala assim, calma mulher, nós estamos na terra, nós temos que comer, nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos isso outro, nós temos uma filha. Então o pastor Iverd, ele serve de equilíbrio para a pastora Eliane. Então se você está aí casada com esse homem, é porque você precisa desse homem para chegar na Nova Jerusalém. O Senhor diz, ele abre a porta onde deixa eu ler como que o Senhor diz. Eu quero ler bem essa palavra e eu fecho aqui agora com você. Olha que coisa linda que o Senhor nos diz. Olha que lindo. Conheço tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, os nossos esposos é a nossa porta para Jerusalém.
Se nós entendermos os nossos esposos, aleluias, nós já estamos praticamente 90% dentro da Nova Jerusalém. Se nós conseguirmos passarmos por esta porta, nós já estamos na Nova Jerusalém. Por quê? Porque se nós entendermos os nossos esposos do jeitinho que eles são, nós adquirimos o fruto da mansidão, da temperança, da paz, da longanimidade. Nós vamos conseguir entender todo o outro ser humano lá fora quando nós conseguirmos adentrar por esta porta chamada marido, quando nós conseguimos adentrar por essa porta chamada esposa. E o Senhor nos trata como esposa. O Senhor diz, Xarabandacana sai, Rimandai calabaço, edecalamanhaçu. Ah, Senhor da glória. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro para a glória e honra ao santo nome de Jesus. Não tem melhor, não tem pior, não tem mais amado, não tem menos amado. Nós todos somos amados de Deus. Nós todos somos escolhidos por Deus. Nós todos serão chamados filhos de Deus. Então o Senhor fala agora, neste momento, desde lá do Éden, Ele constituiu a união de uma mulher e de um homem. Ah, xarabandacaya sai. Indaraba, yasori, andaramanaias. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Recalabai, soneandaramanaias. O nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. Quando começou ali no Jardim do Éden, que era só Eva e Adão. Agora o Senhor está falando, te coloco dentro do jardim, você e teu esposo. Eu coloquei Eva para ser adjuntora de Adão. Neste momento, vocês são adjuntoras do seu esposo. Xanamandagaia sai. E o Senhor fala para mim e para você, se nós não formos submissas aos nossos esposos, que nós estamos vendo, nós não somos submissas a Ele, porque a Ele nós não vemos. Xarabandagaia sai. O Senhor fala para mim e para você essa noite, mulher, pare de ser rixosa. Mulher, seja doce na minha doce e santa presença, porque eu transformo esse homem, e este homem, Xarabandagaia sai, está nas mãos dele. Ele sabe do que você necessita, mas o Senhor fala para mim e para você, não se rebelie, só ame, 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 e acredite nesse Deus que não é por força, não é por violência, mas é pelo doce Espírito Santo de Deus que move pedras, que move águas, que dá limite ao mar. O Senhor fala, estou dando limite ao teu esposo hoje. Hoje eu coloco limite no teu esposo. Eu sei o que você necessita. Eu sei, Xarabandagaia sai. O Senhor está dizendo, mulher, Xanamandagaia sou, faça a minha vontade. Faça a minha vontade, faça como eu te ensinei. Você foi instituída uma adjuntora, uma princesa, uma mulher de Deus, uma rainha. Se conecte no Senhor, porque o Senhor está cuidando do teu reinado, o Senhor está cuidando do teu príncipe, o Senhor está moldando o teu rei. Xarabandagaia sai. O Senhor está dizendo que Ele ainda, Ele ainda dá a última palavra nesta terra. E Ele diz para pessoas aqui que já está com divórcio para assinar, não vai ter divórcio não, porque como Ele levantou, Xandai Calabaia sai, levantou os muros dos templos de Jerusalém, Ele fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se no livro do profeta Isaías ele diz, não serás envergonhada, Ele está dizendo, não serás envergonhada, porque Ele sabe que o teu ministério é tua casa, o teu ministério é teu filho, o teu ministério é teu esposo. Então Ele está dizendo, confia nele, somente nele, seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro. O Senhor está dizendo, cresça as tuas raízes para a água, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Xeremahaya sai, porque a briga Xedecaida Sumpia Nanabadagaia sai. É 10 lá de Gênesis
Gênesis, você lembra que a serpente chegou e falou no ouvido de Eva? Ali o Senhor está falando agora, Xandai, Calabaia, sai. Ele ensina no livro do profeta, lá de Efésios 6, que ele vai dizer, não briga contra a carne, você não briga contra sangue. Mulher, você não briga contra o seu esposo, você não briga contra ele. Homem, você não briga contra a sua esposa, você briga, é a mesma briga que houve no Éden. O Senhor está dizendo que ele ainda continua sendo Deus lá do Éden. Quando Eva errou, o Senhor deu a sentença da Eva. Adão errou, ele deu a sentença a Adão. A serpente errou, ele deu a sentença ali, porque ele é um Deus justo, puro e verdadeiro. O Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei as obras do teu esposo, eu sei as obras da tua esposa. O Senhor está falando que esta noite ele entra com a sentença na minha e na sua casa, e que vai permanecer de pé na presença do Senhor, aquele que tiver mansidão, aquele que entender que o seu casamento é o teu primeiro ministério nessa terra. Você pode louvar bonito, você pode pregar bonito, você pode ser usado por Deus, você pode ser usada por Deus, mas se o teu casamento não estiver na comunhão do Senhor, Xandai, Kalai, Bassai, Xere, Renacaiaçai, você só está sendo usado por Deus, mas não aprovado. Ser usado por Deus é uma coisa, porque ele usa até mula, mas ser aprovado por Deus é outra. E o Senhor está dizendo, eu quero te aprovar, eu quero te aprovar nessa terra, eu quero te aprovar, eu quero te aprovar, eu quero te aprovar nessa terra, eu quero, mas é com o teu esposo, é com a tua esposa é chata, eu sei que ela é chata, mas quando você a conheceu, ela já era chata, ei, kenebais, oreandaramanaias, aleluias. O Senhor está dizendo que nós vemos o casamento de uma outra forma e ele é de uma outra forma. E quando nós temos entendimento do que é casamento para Deus, assim como Jesus fez lá nas bodas de Canaã, como ele não deixou aquele noivo ser envergonhado, que transformou água em vinho, o Senhor está dizendo que hoje na minha casa tem mudança. Na tua casa tem mudança, no meu casamento tem mudança, no seu casamento tem mudança, mas não é por força, mas não é por violência, é sobre o Espírito Santo do Senhor. Então o Senhor está dizendo, homem, para de reclamar da sua esposa, mulher, pare de reclamar da sua esposa e comece a interceder. Senhor, me dá um coração para que eu possa entender, me dá um coração para que eu possa amar. Senhor Jesus, me deixa do jeito que ele sonhou. Eu quero ser a mulher dos sonhos do pastor Iverd. Senhor, me coloca que quando o pastor Iverd me vê, que ele me olhe e fale, esta mulher é a mulher que eu sempre sonhei em me casar. Comece a pedir isso para Deus, Deus, me deixe como uma princesa, Deus, me faça entender o meu esposo. Senhor Jesus, ele tem o desejo no coração, e o Senhor diz que o Senhor realiza desejo do coração, que eu possa ser a mulher que ele deseja, que eu possa ser a mulher, Senhor Jesus, do qual ele escolheu para casar. O Senhor está falando, para de pedir mudança do seu esposo, para, não é por força e não é com violência. Aleluia! Foi muito difícil para mim um dia estar brigada com o pastor Iverd, e às 3 horas da manhã ele me pediu para fritar peixe para ele. E quando eu falei para ele, eu falei dentro do meu coração, você tá pensando que eu vou fritar peixe para você? Espera sentado. Deus falou para mim, não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te ensinei. Levanta e vai fritar o peixe para ele. Frita o peixe para ele. Esquenta o feijão. Esquenta o arroz. Arrume a salada.
arrume a mesa, 3 horas da manhã, e faça. Ele é o rei. Pedido de rei, atenda. E um dia, Deus chegou para o pastor Ivers, que ele me contou que ele estava no carro e ele sentiu a vontade de trazer chocolate, trazer um monte de besteira para mim. Que ele falou, faça o desejo dela, leve as bobagens para ela comer, leva danoninho, leva chocolate. Pastor Ives, toda hora que ele chega com uma água com gás, porque sabe que eu estou bebendo água com gás. Toda hora ele vem da rua, ele fala, trouxe a sua água. Ele coloca a água para gelar e ele tem sido assim, ele chega com as coisas da vitória, ele chega com as minhas coisas, ele coloca lá. Quem foi que ele usou? Ele usou outros vasos, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele dá ordem aos anjos aos nosso respeito. O Senhor está falando, você não muda ninguém, quem muda é o doce Consolador, Espírito Santo. E se a pessoa querer, então você tem que fazer com que essa pessoa queira usufruir do poder do Espírito Santo e conhecer esse Deus que você serve, que tem alegria em todas as horas e no pior momento da vida, nesse momento que nós estamos passando, você consegue ter paz. O Senhor está dizendo, você é injeção de ânimo para esse povo que não acredita mais nesse Deus, que não acredita mais na transformação. E como que essa pessoa vai acreditar em transformação? Quando olharem para teu esposo e falar, nossa, mas é aquele. Quando olharem para sua esposa e falar, nossa, mas é aquela. É aquela. Hoje eu me deparo com muitas pessoas falando, pastor, você não era assim não. Porque eu sei que eu já fui lapidada através do pastor Iverd. Eu já mudei muito. Eu mudei muito. Pastor Iverd, ele mesmo fala, nossa, eu tô assim, por quê? Porque é um completando o outro. Ou a gente se mata, ou a gente se transforma. Mas nós que estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, a palavra vai dizer onde Jesus Cristo passa, a transformação tem que acontecer. Então, se Jesus Cristo está dentro da nossa casa, eu e o pastor Iverd, nós temos que ter transformação. Eu tenho que me transformar todos os dias e o pastor Iverd tem que se transformar. E a gente fica vendo tentando agradar o outro, tentando fechar a boca, porque sabe que o outro é mais nervoso e se falar, tem que ter hora para falar, tem que ter hora para respirar. Aí o outro fala, eu posso conversar com você agora? Se moldando, cuidando para não ter briga, cuidando para não ter desentendimento, o outro cuidando para o outro não ficar com raiva, o outro cuidando para não ter ciúmes, isso aqui ele não gosta, isso aqui não. E o Senhor está falando assim, ele vê. Quantas vezes o pastor Iverd fala, não vou fazer isso porque eu sei que a Eliane não vai gostar. E muitas vezes eu falo, não vou fazer isso porque eu sei que o pastor Iverd não gosta. Muitas vezes há decisões que é para eu tomar, eu falo, não, primeiro eu vou conversar com o pastor Iverd, primeiro eu vou conversar com ele. Nós sabemos do que a pessoa gosta e do que ela não gosta. Só que nós não podemos entrar no tanto faz. Se gostou, gostou. Se não gostou, o problema é dele. E ó, não tô nem aí, dane-se. Não é assim não. Não é assim não. Muitas vezes eu falo, espera só um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou falar com o pastor Iverd. Temos que ter respeito e saber o momento da pessoa. Tem dia que eu não falo nada com o pastor Iverd, porque eu sei que ele não está num bom momento para receber aquilo que eu tenho para falar com ele. Tem dia que eu vou falar coisas com ele, tem 3 dias depois que o negócio já aconteceu, e ali eu, com toda a sabedoria, eu falo assim, eu vou falar um negócio que você não vai gostar, senta aí. Eu já falo para ele que ele não vai gostar, já para ele se manter o equilíbrio. E mesmo assim ele fala, posso conversar com você agora? Então é respeitando o momento do outro, é respeitando o jeito do outro. O pastor Iverd é chato, mas a pastora Eliane é chata, mas é chata 2 vezes mais que ele. Aleluias! E vem buscando se unir um ao outro. Aleluias.
É nós dois. Não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem irmã, não tem ninguém dentro da nossa casa. Nós não passamos os nossos problemas para ninguém. Eu não envolvo família, ele não envolve dele. Quando nós estamos com nossos problemas, é nós e Deus. É nós e Deus. É nós e Deus. O irmão José Roberto está dizendo aqui, e é brava. Pois é, até isso o pastor Iverde já tem deixado a pastora Eliane assim, com uma calma que é verdadeiramente o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Então, aceite o seu esposo do jeito que ele é. Aceite a sua esposa do jeito que ela é. Não fica falando não. Se você não mudar, eu vou me separar de você. Não faz isso não. Não fica nesse casamento com ameaça. Eu vou me divorciar de você. Para. Comece a amar um do jeito que é. Comece a respeitar um do jeito que é, sem querer mudar. Sem querer mudar vestes. O pastor Iverd, ele é todo certinho, ele é todo arrumadinho. Mas o pastor Iverd, a pastora Eliane anda descalça, a pastora Eliane anda com coque. E o pastor Iverd anda com a pastora Eliane. Ele nunca disse assim pra mim: vai colocar essa roupa. Se você for desse jeito, eu não saio com você. O pastor Iverd, ele só pergunta assim pra mim: você já está pronta? Tô. O pastor Iverd respeita a pastora Eliane. Onde eu não respeitava o pastor Iverd. Falava pra ele: pra que você vai com essa roupa? Você tem que colocar tênis. Mas eu queria ser respeitada. Hoje não. Hoje ele coloca a roupa que ele quer. Ele vai do jeito que ele quer. É do jeito dele. E ele sempre me aceitou. O pastor Iverd nunca me mandou trocar de roupa. Nunca, 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 nunca. Desde quando ele me conheceu. O dia que eu quero estar em cima de escarpão, eu estou. O dia que eu não quero, ele não fala nada. Se eu querer sair daqui agora e descalça lá no centro de Vazia Grande, ele vai comigo descalça. Ele é fenomenal nessa parte. Ontem, ele foi dar uma volta comigo. Foi anteontem, quarta-feira, ele foi dar uma volta comigo e eu fui descalça, com coque, e ele não falou nada. Ele não fala nada, porque ele me respeita e eu aprendi a respeitá-lo do jeito que ele é. A gente quer mudar a pessoa, a gente quer falar: não, você tem que andar com essa roupa, você tem que andar com isso, você tem que ser assim. Não. Nós aceitamos a pessoa do jeito que ela é. Se o seu marido gosta de comer na mesa, arruma a mesa para ele. Faça do jeito que ele quer. Mas faça do jeito que ele quer. Eu aprendi a tratar o pastor Iverd do jeito que ele gosta de ser tratado. Ele gosta de ser tratado como um príncipe. E ele é príncipe mesmo. Então eu faço como se verdadeiramente eu fosse ali, né? Não sei o que, mas eu tento tratá-lo de forma como ele gostaria de ser tratado. E ele me trata da forma como eu gosto de ser tratada. Então, é com respeito, é com amor, a gente vai vencendo essas barreiras chamado casamento. Eu aprendi isso agora, aos meus 43 anos. Que as coisas não são do meu jeito. As coisas não só são do meu jeito. As coisas não são na minha hora. As coisas não é tudo do jeito que eu quero na hora que eu quero. Não é e nunca vai ser. Por isso hoje eu tenho mais mansidão, eu tenho mais esperança, mais fé na presença de Deus, porque eu aprendi que nem o próprio Deus ele faz tudo o que eu quero. Por que o meu esposo tem que fazer tudo o que eu quero? Nem Deus realiza todos os meus desejos. Então também o meu esposo, também ele não tem a obrigação de realizar todos os meus desejos. Nem Deus ele atendeu o pedido, o chamado de Marta e Maria. Também o meu esposo não tem a obrigação de me atender na hora que eu quero. Quando eu começo a entender o meu marido, eu começo a entender a Deus.
que não adianta eu querer exigir uma coisa do meu esposo sem que nem mesmo Deus me dá. Muitas vezes eu quero receber um afago de Deus e Deus fala, não, hoje não. Muitas vezes eu quero que Deus fale sim para mim e Deus fala não. Muitas vezes eu quero aquela hora, Deus, eu estou aqui, e Deus fala, agora não. Agora não. Então, tem horas que eu estou na tempestade e que eu grito Jesus e Jesus está dormindo. Então, muitas horas eu vou estar na tempestade e meu esposo vai estar dormindo. Aleluias. Muitas vezes eu vou gritar por socorro e o meu esposo vai falar, vai você, toma atitude você. Assim que Deus falou, assim que Deus falou para Moisés, Moisés, clamas a mim, toque nessas águas. Então eu entendo que muitas horas eu vou gritar meu esposo vai falar, você está esperando por mim, faça você. Então o que é para eu fazer, eu vou fazer. Então eu começo, quando eu tenho conhecimento de Deus, se Deus ele é um Deus ilimitado e ele não faz tudo na hora que eu quero. Ele não realiza o meu desejo. Ele é na hora que ele acha que é melhor para mim. Então eu estou sob segurança desse Deus e eu tenho que confiar nele. Então eu tenho que confiar que ele sendo a cabeça de Jesus Cristo e Jesus Cristo sendo cabeça do meu esposo e que a última palavra é a de Deus, então eu tenho que entender que o meu marido é guiado por Deus, que o meu marido está sob o comando de Deus e que se esse marido ele ainda não está realizando o desejo do meu coração, é porque eu estou falhando em algo, porque a palavra vai dizer que Deus, ele é justiça, que Deus, ele é justo, então jamais Deus deixaria o seu esposo ou a sua esposa cometer algo injusto com você, sem ter danos nenhum, porque lá no Éden, Adão errou e levou a sua sentença. Eva errou e levou sua sentença. Então o Senhor está dizendo, eu sou o mesmo do Éden. Eu sou o mesmo do Éden. Seu esposo, se ele está errante com você, eu vou chegar e vou conversar com ele. Se a sua esposa está errante com você, marido, pode ter certeza que na hora certa, Deus tem um particular com ela. Mas esse particular quem vai fazer não é você. Vai ser os anjos enviados do Senhor. Deus nessa noite está enviando anjos para a terra sobre o meu casamento, sobre o seu casamento. O que ele fez, o homem não tem poder para desfazer com as próprias mãos. Nem eu e nem você. O Senhor está dizendo, ame, suporte, tenha paciência, espere, espere, espere. Jesus naquela tempestade estava dormindo e ele acordou. Então, pode estar a tempestade que for dentro da sua casa. Ele está falando para você. Por que você, mulher de pouca fé, não clama? Por que você, homem de pouca fé, não clama agora no meio dessa tempestade? Porque o mesmo Jesus que estava naquela tempestade, ele apazigou e veio a bonança. Então essa noite está vindo a bonança para dentro do meu casamento. Está vindo a bonança para dentro do seu casamento. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse isso para um povo que estava sob obediência. E nós vamos saber que acerca da obediência são bênçãos. Então se você está obediente à palavra do Senhor, vai ser gerado bênçãos. O seu marido vai ficar do jeito que você sonha e a sua esposa vai ficar do jeito que você sonha, mas sem força e sem violência. É no fruto do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala para mim e para você, para de pedir para sua esposa mudar. Para de pedir para o teu esposo mudar. Faça diferente, vá contra a maré. Fala, Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, eu preciso mudar. E quando essa pessoa reconhece que precisa mudar, ambos falam, precisamos mudar. E quando o homem e a mulher, eles dão as mãos e colocam Jesus no centro, não tem como esse matrimônio ser envergonhado. Eu e você sairmos errados. Porque o que o inimigo quer é que eu, você, nós sejamos envergonhados do nosso maior ministério, que é o nosso casamento. A todo instante. A todo instante.
E ele vai nos atacar é dentro da nossa casa, é no nosso casamento, colocando um contra o outro. Então, tome posse dessas palavras do Senhor, não da pastora Eliane, porque a pastora Eliane é errante e muito errante, mas o Senhor a todo instante fala que se ele está na centralidade, ele nos traz a centralidade e nós vamos vencer. Meio à pandemia, nós vamos vencer, nós vamos passar este caos. Para a glória e honra ao santo nome de Jesus. Estou tentando colocar um louvor para mim e para você, mas acredito que eu não vou conseguir. Mas fique com essas palavras de Deus, que o seu esposo, ele ainda vai abrir a porta do carro para você. Seu esposo, ele vai enxergar a rainha que você é. Seu esposo vai enxergar a princesa que você é. Mas deixa Deus falar para ele. Deixa Deus mostrar para ele quem é você. Fica de boca fechada. Só faça o que você tem que fazer. E a nossa arma contra essa potestade, contra esses principados, contra essas entidades que nos assolam, ela se chama silêncio. A palavra vai dizer que é tempo de falar e tempo de deixar de falar. Então é tempo de nós nos calar, amar mais e julgar menos dentro da nossa casa. Então eu creio que o pastor Iverd, ele é o meu príncipe. Eu tenho certeza que eu sou a princesa dele. E eu tenho certeza que o pastor Iverd me ama muito. Eu tenho certeza que o pastor Iverd é louco por mim. Eu tenho certeza que ele não vive sem a minha pessoa. Eu tenho certeza que o pastor Iverd, ele me tem assim 24 horas no pensamento dele. Então creia, você também, mulher. Não deixe Satanás colocar na sua cabeça que o teu esposo não te ama. Ah, ele não te ama. Não deixe Satanás colocar isso na sua cabeça. Fale para Satanás a todo instante: o meu esposo me ama. O meu esposo é louco por mim. O meu esposo não vive sem a minha presença. Meu esposo ele é louco por mim. Coloque isso na sua cabeça, que o teu esposo te ama. Ainda que você não vê as atitudes dele, mas comece a profetizar. Eu profetizo todos os dias. Eu falo: pastor Iverd é louco por mim. Esse homem não vive sem mim de jeito nenhum. E eu coloco isso na minha cabeça. Porque se eu fosse deixar Satanás trabalhar contra, eu já teria me separado, o pastor Iverd já teria me deixado. E todo dia eu falo pro pastor Iverd: eu amo você, eu sou louca por você, louca de pedra. Eu amo demais. Então comece a alimentar isso dentro de você, que você ama e que você é amada. Nunca tenha dúvidas. Fala: fulano é louco por mim, não vive sem a minha pessoa. Então comece a colocar esses pensamentos dentro de você, que você ama teu esposo do jeito que ele é e ele te ama do jeito que você é. Fale isso pra você. Ele me ama. Quando alguém falar isso ao contrário, você repreende: não, ele me ama sim, ele não é louco, ele me ama. Então, quem vem falar pra mim: o pastor Iverd não te ama, eu falo: te repreendo no santo nome de Jesus. Ama. O pastor Iverd é louco por mim, é cego. Então, comece a fazer isso com você, mulher. O teu esposo te ama e você o ama do jeito que ele é. E ele a ama do jeito que você é. E Deus vai fazer. Deus, ele não separou Eva do Adão. Adão teve que se retirar do paraíso e teve que levar Eva. Então, por quê?
Você acha que Deus vai separar, vai permitir essa separação de você e do seu esposo? Não vai. Não vai. Seu esposo é chato? Ame ele com toda essa chateza aí. É bravo? Ame ele com a braveza. Ah, ele é assim, ame desse jeito. Uma hora ele muda, porque a gente vai ficando velho. E quando a gente vai ficando velho, a gente muda, que a gente não vai ter mais as mesmas forças. E a gente vai mudando. Então, fique com essas palavras. Eu quero agradecer Viviane Neves, Luana Machado, Juliano Gonçalves, Jennifer Lopes, Juliano Gonçalves, Claudinete, Jennifer, Adriana Furtado, Ana Paula Soares, André Luiz, casal maravilhoso, né? Nossos amigos, homem, mulher, sábios do Senhor. Então, a minha irmã Neide, um exemplo de mulher casada, tantos anos, Viviane Neves, né? O meu amorível de Peter que tá aqui, Mari Sobrinho, Ricardo Santana, Jennifer Silva, um beijo no seu coração, minha amada, Jaci Souza, Jaqueline Oliveira, Thales Silva, todos vocês que participaram aqui comigo, José Roberto, grande saudade de você, homem de Deus, adoradores de Cristo, Marlene Nunes, um beijo no seu coração, minha amada. Então são essas palavras. Quando a gente vai pregar, a gente fala lá pro drogado, a gente fala pro noiado, Jesus te ama. A gente confia que Deus só muda quem está fora, mas será que não é o mesmo Deus que está fora e o que está dentro, que muda aqui também? Então, da mesma forma como nós acreditamos nesse Deus que restitui lá fora, ele também restitui aqui dentro. Então, ó, lembrando, Zacarias, profeta Zacarias 4, de versículo 6. Vamos ver? Vamos lembrar. Palavra do profeta Zacarias 4, de versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A transformação do seu esposo não está nas suas mãos. A sua transformação não está nas mãos do seu esposo. A nossa transformação está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Papai querido, papai amado, neste momento, Senhor, te louvamos e queremos somente te engrandecer, papai querido, porque o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso rei da glória. O Senhor é a nossa majestade, o Senhor que constituiu homem e mulher na sua doce e santa presença. Ah, papai querido, nós sabemos que o Senhor tem um melhor para nós. Assim como o Senhor, papai querido, criou céus e terra, céus, estrelas, lua, sol, assim o Senhor criou, papai querido, aquele jardim lindo, papai, para colocar a sua maior criatura, Adão e Eva. Assim nós acreditamos, papai querido, que o mesmo Deus lá do jardim do Éden, papai, é o mesmo de hoje dentro dos nossos lares, no meio, Senhor Jesus, disso tudo que está acontecendo, papai. Papai, nos dê sabedoria ainda mais do alto, papai do céu, para que nós possamos nos entender, papai. Porque agora está difícil, Senhor Jesus, a nossa vida financeira está abalada, o nosso papai querido, os nossos pensamentos estão adversos agora nesse momento, papai, nós estamos preocupados, Senhor Jesus, mas não deixe que essas preocupações sobre o mundo que nós estamos passando agora, Senhor Jesus, fuja ao nosso controle e que nós formamos essa guerra dentro da nossa casa, papai, nos dá paz e esperança para que nós possamos entender tudo que o Senhor tem para nós e que nós possamos enxergar a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério maior. Ah, papai querido, nos transforme. Ah, papai querido, dê sabedoria a cada mulher que está vendo essa live em relação a teu esposo. Ah, papai querido, dê sabedoria a cada esposo que está vendo essa live para entender a sua esposa. Ah, papai querido, nos dá entendimento para vivermos, Senhor Jesus, segundo a sua vontade. Nos dá entendimento, Senhor Jesus, para vivermos em comunhão. Ah, papai querido, nos dê, Senhor Jesus, humildade, papai querido, Senhor Jesus, para nos
humilharmos na sua doce e santa presença e dizer que nós somos, Senhor Jesus, dependente de Ti, que este casamento depende de Ti. Papai querido, que o Senhor é a água deste casamento, que o Senhor é o amor deste casamento, o Senhor, papai querido, é a fortaleza, o Senhor é a rocha, o Senhor é o alicerce. Papai querido, o Senhor foi o seu primeiro ministério na terra, foi o seu primeiro milagre, Jesus Cristo, que transformou água em vinho, e assim eu acredito que o Senhor está transformando corações essa noite. Papai querido, eu acredito, sim, tenho fé, papai querido, que corações essa noite serão aquebrantados, não sob minha palavra, mas é seu doce Espírito Santo, é o que eu profetizo, papai. Eu profetizo o casamento restaurados, assim como, Senhor Jesus, os muros de Jerusalém foram restaurados na sua doce e santa presença para a sua adoração. Papai querido, que muitos casais sejam restaurados, Senhor Jesus, os teus sentimentos. Senhor Jesus, que esses casais possam ser exemplos na sua doce e santa presença, papai querido, e eles possam levantar as mãos e dizer: se nós estamos de pé, porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor coloca amor em nossos corações. Papai querido, eu acredito e tenho fé, Senhor Jesus, e esperança, que o Senhor é mesmo Deus daquele vale de ossos secos, que ali não havia mais nada, aonde houver, Senhor Jesus, agora um coração onde o amor morreu, onde o amor secou, que o Senhor, papai querido, Senhor, papai querido, que o Senhor possa reviver, que o Senhor possa dar vida agora neste casamento, que possa, Senhor Jesus, ser restaurado este amor, papai, desde a primeira vez que eles se viram. Papai querido, assim como acaba o combustível de um carro, aonde o homem não abandona o carro porque o combustível acabou, assim como ele levanta os seus amigos para empurrar este carro, assim como eles empurram, papai querido, este carro até determinado poço para ser abastecido, que assim seja eles, papai querido, na sua doce e santa presença, empurrando a sua mulher para a tua presença. Senhor Jesus, que eles possam convocar os amigos para ser restaurado um casamento. Papai querido, eu sei que o Senhor está dando ordem aos anjos agora a respeito de casamento, a respeito de união, porque tão grande tem sido, papai querido, a investida de Satanás, papai, porque nós estamos no momento, Senhor Jesus, onde nós somos assolados, Senhor Jesus, por esse vírus, aonde, papai querido, está levando tantos entes queridos, onde estão levando tantos maridos, tantas esposas. Papai querido, nos dá fortalecimento para agradecer, papai querido, que os nossos esposos ainda estão conosco, que as nossas esposas ainda estão vivas. Papai querido, nos dá entendimento, Senhor Jesus, papai querido, do que é ser, papai querido, um esposo, nos dá entendimento do que é ser uma verdadeira esposa na sua doce e santa presença. Papai querido, nos transforma essa noite. Senhor Jesus, nos dê a paz do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos dê a sabedoria do Espírito Santo. Papai querido, lance, papai querido, dos céus nesse momento, papai, o que nós te pedimos, um amor, esse amor, Senhor Jesus, que o Senhor tem por nós, nos constrange, que o Senhor nos aceita do jeito que nós somos imperfeitos, nós somos sujos, e o Senhor vem todo dia nos ajudar, nos purificar, que assim nós sejamos na sua doce e santa presença, que nós conseguimos, papai, entender quem está do nosso lado. Papai querido, que nós consigamos manter, Senhor Jesus, o nosso matrimônio de pé na sua doce e santa presença, que nós consigamos manter a nossa casa de pé sem que ela desfaça, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, papai, esse entendimento para nós passarmos, adentrarmos essa porta chamada casamento, para que um dia nós possamos, Senhor Jesus, Rei da Glória, nos encontrarmos, Senhor Jesus, Shanai, Calabai, Sorenda, Ramanaias. Senhor Jesus Cristo, o matrimônio é teu, o primeiro milagre é teu, o milagre da restituição de cada casamento desta noite é teu, a glória é tua, a honra é tua, papai. Senhor Deus querido, Senhor Jesus, obrigada, papai, Senhor Jesus, por cada vida que está participando dessa live comigo, que seja impactado com o seu doce Espírito Santo. Senhor Jesus, eu sei que eu vou ter testemunhos de casamentos restaurados, de amor reavivados na sua doce e santa presença, assim como aquele anjo pegou aquela brasa, Senhor Jesus, e tocou a boca, Senhor Jesus, do profeta Isaías. Faça conosco, papai, essa noite, toque os nossos lábios,
lábios que não conseguem ficar inquietos, os nossos lábios que não conseguem ficar fechados, os nossos lábios que só buscam um machucar o outro. Papai querido, toque agora, Senhor Jesus, toque agora, papai querido, com essa brasa viva, que nós possamos, Senhor Jesus, mudar os nossos vocabulários com os nossos esposos, que nós possamos mudar os nossos vocabulários com as nossas esposas. Toca, Senhor Jesus, os nossos lábios, que possam sair, Senhor Jesus, palavras meigas, palavras de otimismo, Senhor Jesus, palavras para os nossos maridos, o quanto nós o amamos, Senhor Jesus, toque nossos lábios. O Senhor consertou os lábios do profeta Isaías, conserte o nosso também, do nosso nesse momento, papai. Não deixe sair palavras que machuquem o nosso esposo, não deixe sair palavras da boca do nosso esposo que nos fira. Papai querido, nós acreditamos nos anjos, nós acreditamos na sua doce e santa palavra, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no amor. Nos invada com a tua glória, nos invada com a tua Shekinah, nos invada, Senhor Jesus, com o teu perdão genuíno, nos ensina a ser perdoadores, nos ensina a nos perdoar, nos ensina a pedir perdão. Papai querido, que cada, Senhor Jesus, vizinho possa ser, papai querido, impactado com seu doce amor, que possa florescer, Senhor Jesus, o amor mais e mais de cada casal neste momento sobre a terra, sobre todo mundo, assim como esse vírus veio, Senhor Jesus, para matar, também pode agora neste momento descer o vírus do amor e nos contagiar, papai querido. Eu acredito e tenho fé, eu acredito nessa atmosfera, eu acredito neste amor agora que eu sinto, que eu sei que está descendo do trono do Senhor, esse amor que nos constrange, papai, que o Senhor possa impactar, papai, agora, todo mundo com seu doce amor, porque eu sei que tem anjos nessa terra agora, Senhor Jesus, purificando os lábios, Senhor Jesus, e colocando amor no coração daqueles que o inimigo já havia dito que acabou. O Senhor nos ensina, papai querido, que o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana dizendo que nós não amamos os nossos esposos, o nosso coração nos engana dizendo que o casamento acabou, o nosso coração nos engana dizendo que não dá mais certo, o nosso coração nos engana dizendo que o divórcio é a melhor opção. Rebai kamakaia sai, dorkia, laban, dorkia, sorreia, labaiacaias. Senhor, eu te louvo e te engrandeço, papai querido, no santo nome de Jesus. Papai querido, te louvamos, te engrandecemos, porque toda a glória e toda a honra seja dada ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de cada um, que cada um sinta o renovo do poder do Espírito Santo dentro do seu coração. É o que eu desejo essa noite para cada um que estiver aqui comigo. Força, coragem, esperança, fé, ousadia, mansidão, temperança, longanimidade, tudo depositada aos pés do Senhor. No santo nome de Jesus é que eu profetizo para a glória e honra ao santo nome dele. Um beijo no coração de cada um. Deus está aqui, Deus está aí, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, Deus está aí, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo e podes me ouvir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Hoje você pode estar chorando pelo seu casamento, as estruturas, tudo está abalado, derribado. Mas amanhã o Senhor restitui, levanta, aleluias, e a glória seja dada ao santo nome dele. Beijo no seu coração, deixa Deus te restituir, deixa Deus restituir aquilo que ele te prometeu, porque ainda que você se esqueceu, ele não se esqueceu de nada. E lembre-se, um diamante, ele é uma pedra bruta,
que cabe a mim e você a lapidar. Assim como eu sou um diamante bruto e estou sendo lapidada, assim você também é um diamante bruto que está sendo lapidado. E estamos sendo lapidados na mão do nosso lapidador, justo, fiel e verdadeiro. Beijo. Beijo, 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 beijo.